Ministério do Turismo e DME Poços de Caldas apresentam Memória Viva. Sequência de vídeos antigos e atuais comparando locais históricos da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Entre eles, a Igreja de São Domingos, a Fonte do Leãozinho, o Coreto e a Prefeitura Municipal. Vinheta de abertura, papiro desenrolando, com o texto Memória Viva em fonte manuscrita ao centro. Olá, sejam Ludmila bem-vindos a Ramos, mais um Memória apresentadora. Viva. Hoje nós vamos homenagear pai e filho, que levavam o mesmo nome, Davi Benedictus Ottoni. Fotos 3x4 de Davi Ottoni, pai e filho, aparecem na tela. Dr. Davi Benedictus Ottoni foi o primeiro prefeito de Poços de Caldas. Imagem com a foto da Galeria de Prefeitos de Poços de Caldas. Além de médico de olhos, ele era um político de visão. Foto da antiga clínica do Dr. Davi Ottoni. Depois, imagem com os funcionários do local. Quando foi prefeito, as prefeituras de todo o Brasil estavam começando a implantar os seus gestores. Tudo isso em 1905, quando foi nomeado prefeito da comarca. Vídeo da estátua de Davi Ottoni. Davi Benedictus Ottoni, Antônio Carlos Loretti, um dos pesquisador. primeiros prefeitos e o que teve uma passagem mais rápida pela prefeitura de Poços de Caldas, né? Ele é natural de Teófilo Ottoni e ele teve uma formação dentro da medicina, principalmente na especialidade de oftalmologia, né? Que seria a cura das doenças dos olhos. Isso era muito inédito na época, a partir da formação dele na Faculdade do Rio de Janeiro, de Medicina. E ele vai se especializar na Alemanha. Então ele vai estar atendendo o sul de Minas e vai chegar em Poços de Caldas em 1895. Ele vai ter uma participação muito grande aqui, de uma relação muito forte com a população, no atendimento dessa população e também na questão administrativa da cidade, tornando-se o primeiro prefeito de Poços de Caldas. Mas o seu período de trabalho na prefeitura é muito curto, foi uma questão de meses, isso a partir de 1905. Mas o seu projeto para a cidade, para a transformação da cidade, foi muito grande, muito forte, nesse sentido de futuro, né? O que vai ser prolongado, né, a partir da atuação de seu filho, o Davi Benedictus Ottoni Filho, que vai ser engenheiro. Na época, ele vai continuar esse projeto do pai. Grandes eventos. Adriane Mates, pesquisadora. Isso eu acho muito importante, essa data, porque nós vamos ter a presença da Constituição da Câmara Municipal de Vereadores e aí toda a eleição disso e aí a gente vai ter esse personagem fantástico que é o Dr. Davi Ottoni, Benedictus Davi Ottoni, e ele vai ser o presidente da Câmara eleito, com o maior número de votos e uma recepção belíssima. E aí o Davi Ottoni vai tomar posse então da prefeitura em 17 de dezembro até meados de janeiro, quando então o outro prefeito retoma e ocupa o cargo. O que é interessante nesse período é que ele vai fazer uma gestão do município de forma a organizar várias coisas. Então a gente tem o tamponamento daquele trecho da Rua Prefeito Chagas, fazendo a curva ali na pontezinha das termas. A gente tem também toda a delimitação então, e reconhecimento da serra e a proposta para a preservação dessa serra. Tem também um mapa de 1905, onde tem um plano de avenidas para Poços de Caldas. Isso é fantástico, né? Imagine, em 1905 você tem um plano de avenidas onde já estava sendo prevista então uma avenida do contorno.
Então, a gente, é interessante também, e vários outros autores a gente vê fazendo essa proposta de se fazer uma via na serra, né? Justamente para evitar a subida das casas na ocupação da serra, do pé da serra, né? O que seria então uma barreira, né, para que as casas não avançassem, como a gente já tem em alguns pontos da cidade. Então, o patrimônio que a gente tem, esse patrimônio ambiental, esse verde que a gente tem aqui na serra, a gente tem justamente por causa do Dr. Davi Ottoni, né? E isso é fantástico, né? Porque é um cara, em 1905, em pouco tempo de gestão, tá certo que ele está envolvido, né, com todas as questões políticas dentro da Câmara de Vereadores, né, como presidente da Câmara, mas é uma pessoa genial. Assim. Ribeirão da Serra é o que vai dar origem à Avenida Prefeito Chagas. Então ele vai propor a retificação desse Ribeirão da Serra e mais ainda enquanto projeto. E também todo esse lado da cidade mesmo, né? Da questão da proposta enquanto prefeitura, do mercado municipal, do antigo mercado municipal, que vai só se viabilizar alguns anos posteriormente, né? Então o Davi Ottoni tem um papel muito importante na transformação, digamos, sanitarista da cidade de Poços de Caldas. O seu filho, que vai se tornar um importante engenheiro aqui para a região e para a própria cidade, ele vai ter uma participação forte também na construção civil, digamos, na utilização da pedra enquanto rústica, em condição de pedra mesmo. Não só nas contenções, na questão do beneficiamento da cidade, mas também na utilização dessa pedra enquanto revestimento. E ele vai também construir várias casas, né, digamos, num estilo muito apropriado para a época, né, que seria essa questão do chalé normando. Então vai ser muito próprio dessas construções. E também os muros de arrimos, de contenção da cidade enquanto encosta. Ele vai construir essas famosas escadas que a gente tem na periferia da cidade. É como se ele estivesse segurando essas encostas que não eram apropriadas para a construção de edificações como residências. Então ele vai dar essa característica à periferia do centro. E também vai dar, talvez agora, a gente está tendo uma preocupação muito grande com a preservação desse patrimônio. Então, outro prédio significativo do Davi Ottoni Filho, do engenheiro, seria o Complexo São Domingos, que seria a Igreja Nossa Senhora do Rosário e o Colégio São Domingos, que ele vai revestir totalmente de pedra e vai trazer uma tecnologia diferenciada para essa arquitetura, né? Que é o uso do concreto armado e o revestimento de pedra aparente. Não é à toa que nós vamos ter numa das principais avenidas, né, de um novo bairro que vai surgir na década de 50, se não me engano em 51, um bairro com um traçado completamente diferente, né, diferenciado. Ele vai ser um traçado todo em uma teoria chamada teoria de cidade-jardim, onde as ruas vão permeando então toda a topografia do morro, ao invés de usar a quadrícula. Então a gente vai ter a principal avenida com canteiro central belíssimo, onde todo mundo aproveita para fazer sua caminhada lá e os exercícios, porque ficou uma subida muito suave, justamente por causa da sua organicidade, né? Ocupando então todo o trajeto do morro, o que é uma generosidade, né? Com a topografia, com o reconhecimento do lugar. Então a gente vai ter em homenagem a ele o nome da avenida.
Filmagem do ponto de vista de um motorista passando de carro pela Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni. E ainda tem toda a questão da construção, parece que ele participou, Dr. Davi Ottoni participou então da construção da Associação Atlética Caldense, não da construção, mas acho que da negociação, e como já foi dito, e aí o que eu acho fantástico nisso é que, como eu acho que eu não tenho certeza disso, e aí eu vou jogar aí uma hipótese, ele vai buscar então toda a expertise da construção, né? Então a gente tem uma construção daqueles barracões onde hoje funcionam as quadras, numa técnica construtiva muito rara no mundo inteiro, né? No Brasil são pouquíssimas e é a mesma técnica construtiva do barracão da Escola Dom Bosco e também do barracão lá do aeroporto. São encaixes de madeira para se fazer o arco, então não tem quase pregos, então são encaixes, então é uma técnica construtiva também visionária, que eu acho que combina muito com esse humor visionário que ele vai ter. Nomeado por Juscelino Barbosa, foram 20 dias que marcaram sua trajetória na vida política. Em apenas 20 dias, ele tomou importantes decisões para o desenvolvimento de Poços de Caldas. O tombamento da Serra de São Domingos e o desvio do rio que passava pela Marques do Paraná, que hoje é a Rua Assis Figueiredo, dando início à Avenida Francisco Salles e o aterro de um brejo que ficava em frente ao mercado municipal na época. Vídeo da Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, focando nos carros estacionados. Já o filho vem muitos anos depois para dar sequência às ideias do pai. Foto em preto e branco do filho Davi Benedito Ottoni. Bom, e o filho vai ser um engenheiro também de muita importância. A gente vai ver a participação dele em algumas edificações aqui, né? Em Poços, edificações como a Igreja de São Domingos, e algumas casinhas ali ao redor. Hoje, ainda bem, né, nós temos isso já listado pelo patrimônio histórico e conservado, né, com possibilidades de atualização, né, justamente porque já se tem lá vários edifícios, né, mas preservando as edificações e as técnicas construtivas. Então a gente vai ver a família Ottoni então atuando de forma belíssima na cidade, né? Devemos a eles a reverência mesmo pelo tesouro mesmo da cidade. Davi Ottoni Filho foi prefeito de 59 a 1962. Ele teve um papel importante na mudança de alguns equipamentos importantes aqui na cidade, como o mercado municipal. Então ele vai beneficiar essa avenida Prefeito Chagas e ele vai transferir o mercado para um novo mercado, ele vai construir um novo mercado e também vai negociar o terreno para a Caldense. Então ele vai construir um clube muito importante para a cidade. E ele vai mudar esse perfil, né, do centro de Poços de Caldas. Então ele tem um papel crucial para essa transformação e na questão sanitarista de uma cidade que estava à beira de uma decadência, digamos, né? Aí ele vai beneficiar esse modus de você ocupar o centro de Poços de Caldas. Falar sobre Antônio Bento Gonçalves, amigo. Davi Benedito Ottoni, para mim, é uma satisfação muito grande, porque acontece o seguinte, era meu amigo particular, foi meu professor lá no Colégio Marista e, inclusive,
eu fui inquilino dele. E quem arbitrava os aluguéis era eu que falava para ele o seguinte: doutor Davi, agora acho que tem que aumentar o aluguel porque está muito barato. E ele era uma pessoa muito simples, muito legal, e falava: ó, Toninho, você que sabe. Agora, com relação à história do doutor Davi com a Associação Atlética Caldense, foi uma presença, uma pessoa muito importante, uma pessoa importantíssima na história da Associação Atlética Caldense. Nos anos de 31, 32, ele foi o 5º presidente da Associação Atlética Caldense. Ele tinha 27 anos e ele procurou, naquela época, a gestão dele era para procurar fazer com que os jovens, as crianças, pudessem fazer esporte e etc. E ele tentou conseguir alguns lugares para que pudesse fazer essas ginásticas, mas não conseguiu. Mas ele conseguia, de uma forma ou de outra, fazer com que essas crianças fizessem um esporte. Depois, ele tem uma presença muito importante em 1959, quando foi o doutor Antônio Megali era o presidente da Caldense, e ele que construiu, era o engenheiro que construiu a sede, hoje sede social da Associação Atlética Caldense. Ele ia praticamente todas as manhãs, ia verificar todos os trabalhos que estavam sendo feitos, e ele procurava se entender com os empregados naquela época e construiu naquela época a Caldense, e a Caldense até hoje está lá em pé, entendeu? E é um prédio até muito bonito. Mas a presença mais marcante do Dr. Davi foi em 1961. O Dr. Davi e o presidente da Caldense, Antônio Megali, que vinha vendo desde 20 anos uma tratativa para ver se conseguiam comprar a Caldense, ali aquela propriedade, e aquela propriedade tinha 17 mil metros, hoje tem 24 mil metros, porque foi adquirido mais depois disso. Então, nessa oportunidade, o Dr. Davi, então, junto com o Dr. Antônio Megali e junto com o Coronel Procópio, ali no Osório Procópio, eles, numa tratativa que estava acontecendo há muitos anos, eles conseguiram. O Dr. Davi, como prefeito municipal, ele então, num decreto e com a anuência, naturalmente, dos vereadores, é que foi feita a negociação do imóvel da Associação Atlética Caldense. Esse imóvel foi feito da seguinte forma: a prefeitura faria os melhoramentos na área de 37 mil metros, que era a região ali, e ela, então, a prefeitura faria os melhoramentos e eles doavam essa propriedade de 17 mil metros para a Associação Atlética Caldense. Isso aí foi feito em 1961 e hoje nós estamos vendo que a Caldense hoje é uma maravilha e nós devemos sim muito para o Dr. Davi Benedito Ottoni. Uma parte interessante das atividades do Davi Ottoni Filho, o engenheiro, é que ele, além dessa participação pública, ele era um profissional que tem um envolvimento muito grande com a questão construtiva da cidade, né? Enquanto empreendimento particular. Então ele promoveu muito essa construção de residência enquanto aluguel, enquanto venda mesmo. Ele aprendeu essa construção de pedra, né, com pedra aparente, a partir da participação da construção do Palace Cassino, aonde se desenvolveu bastante essa técnica, né, vindo um projeto do Rio de Janeiro. E ele vai estar promovendo também a construção em terreno particular do conjunto do final da Rua Paraíba,
que vai dar a junção com o complexo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no pé da Serra São Domingos, junto com o Colégio São Domingos. Então ele vai estar promovendo isso e desenvolvendo uma arquitetura ou uma engenharia civil bastante avançada e que vai caracterizar bastante essa parte da cidade. Podemos falar também da construção dos muros de arrimos na cidade e suas escadarias, como um bom exemplo seria a parte posterior da Santa Casa de Misericórdia, onde a gente vê esse grupo de arrimos, né, sustentando também um conjunto de residências próprias, construídas e empreendidas pelo Dr. Ottoni, né, Davi Benedito Ottoni, filho, e que depois ele vai repetir em outras partes periféricas da cidade. Ele vai, no período da gestão dele, ele vai investir na construção também da Caldense e na adaptação do bairro do Jardim dos Estados, que já era um projeto do Saturnino de Brito, que era uma questão de um bairro, né, Jardim dos Estados, né, era um bairro bem ao estilo da Jardim Cidade. Então era cheio de ruas acompanhando a topografia, né, se adaptando à topografia e cobrindo as nascentes do Ribeirão da Serra. Então era um jeito de você agenciar e melhorar na qualidade urbana da cidade. E essa avenida que se concentra numa dessas principais nascentes do Ribeirão da Serra, que seria da Serra São Domingos, ela tem hoje, né, a presença de um busto do pai, do primeiro prefeito, que tinha esse projeto como uma visão, era um visionário do que seria melhor trabalhado essa região, né? Então o Ribeirão da Serra vai ser beneficiado nessa época também do filho, a partir do filho, que era uma continuidade. Então esse complexo estaria também em prolongamento das ideias do pai, do médico, Dr. Davi Ottoni, e que seria um projeto em continuidade com a Avenida João Pinheiro. Então teria uma continuidade nesse plano, digamos, sanitarista e de controle das águas, né, das enchentes que eram muito constantes nessa região. Vídeo de pontos nos arredores da avenida, entre eles a Fonte das Rosas, a sede social da Associação Atlética Caldense e a estátua em homenagem ao ex-jogador de futebol Mauro Ramos de Oliveira. Hoje, na Avenida Davi Ottoni, tem a presença de um busto do Davi Ottoni pai, onde acaba homenageando e dando nome a esta avenida, construído justamente nessa época em que se fechou esse grande projeto do Jardim dos Estados. Davi Ottoni, o pai, é um personagem importante, que teve um período muito curto na sua administração, é o nosso primeiro prefeito aqui de Poços de Caldas, e que vai ter uma visão que vai ser prolongada ou, digamos, acabada, dando esse acabamento no período do filho, que também vai ser um engenheiro importante, de participação particular também aqui na cidade, e que vai dar continuidade e um fecho ideal para esse planejamento urbano, né, desse complexo idealizado por seu pai. Filmagem em diferentes ângulos do busto de Davi Ottoni, localizado na avenida que leva seu nome. Foco na placa com dizeres que destacam o fato de ele ter sido o primeiro prefeito de Poços de Caldas. Fotos 3x4 de Davi Ottoni, pai e filho, aparecem na tela. Foto da antiga clínica do Dr. Davi Ottoni. Vídeo da estátua de Davi Ottoni.
Vídeo do Santuário Nossa Senhora do Rosário. Filmagem de carro percorrendo o trajeto completo da Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni. Vídeo com as vistas de diferentes ângulos da sede social da Caldense. Filmagens da fachada de casas no centro de Poços de Caldas. E o Memória Viva fica por aqui. Sigam a gente pelas redes sociais, no YouTube e também pelo Facebook, Memória Viva com Ludmila Ramos. Por hoje é só e até a próxima!